Oi pessoal, tudo bem? Tem alguns minutinhos, pouquinhos aqui, antes do próximo paciente, e conforme prometido, eu queria falar com vocês a respeito de parafilia, que é um assunto bem sério, né? Quando a gente fala em aspecto de sexualidade. Pois bem, onde estão os parafílicos? Pessoas que apresentam uma atenção voltada especificamente para a vivência da sexualidade atrelada a alguma característica específica, ou seja, a pessoa ela não consegue viver a sexualidade de uma forma plena, ela condiciona isso a uma situação específica, pode ser a uma parte do corpo, pode ser a um objeto, pode ser com uma fetiche especificamente. Entre a pessoa ter um fetiche e ter uma parafilia, há uma diferença bem relevante. Qual a diferença é essa? Quando a gente pensa em aspectos diagnósticos, se existe associado algum tipo de quadro de transtorno do impulso ou outros quadros psiquiátricos, como por exemplo, no transtorno bipolar, em períodos de mania, a pessoa pode apresentar um apetite sexual muito elevado. Algumas medicações, tem umas síndromes, mas é uma coisa muito rara. No caso da parafilia, o que tem na literatura é que ela está muito vinculada a processos traumáticos, uma vivência de abuso, em muitos casos que tenha sido na infância ou adolescência, toques não consensuais, ou pessoas que propriamente, devido a restrições, sejam elas religiosas ou culturais, dentro daquela microcultura que é a família, elas não conseguiram lidar com o aspecto da sexualidade e ficaram com uma atenção focada especificamente naquele fato. Parafilia, gente, é complicado porque ela tá na categoria de transtornos sexuais e muitos dos casos é necessário acompanhamento do psiquiatra. Sim, porque a pessoa ela pode estar naquele comportamento associado a impulsos. E qual o problema de impulsos? Os impulsos vão fazer com que nesse processo de tomada de decisão ele ocorra de uma forma muito rápida, em que você vai avaliar o custo-benefício da sua ação. Então, pessoas com impulsos, transtorno de impulsos, ou uma compulsão sexual e uma parafilia, ela pode tentar, por exemplo, realizar aquele fetiche ou aquele desejo sem medir as consequências. Ela pode colocar a vida dela e a vida de outras pessoas em risco. Então, temos aí um problema. Eu até falei ontem, daquele caso, daquele senhorzinho que a gente olha assim, né? Por isso que eu falo, isso não tem cara e fica no limbo. Um senhorzinho que praticava necrofilia. Necrofilia é uma parafilia que não é comum. E ela é uma parafilia que envolve a violação do cadáver, o crime. E aí vocês veem, ele trabalhava num IML, no necrotério, né? Então, gente, é comum a gente observar, assim, algumas notícias, né? Quando é descoberto de pessoas que são parafílicas e que estão em lugares para realizar esses impulsos, lugares com acesso a realizar isso debaixo dos panos. E aí temos vários exemplos. João de Deus, né, que é um senhor que tinha uma seita que curava várias pessoas e depois, foram investigados que ele dopava mulheres e abusava dessas mulheres. Eu esqueci o nome de acho que é um obstetra, não sei, eu esqueci o nome dele, que ele também, faziam mulheres que estavam assim desesperadas, fazer tratamento da fertilidade. Ele ia lá, abusava dessas mulheres
e as deixava em uma situação de vulnerabilidade. E ele é um ginecologista, maníaco do parque. Quem eu lembro era uma criança, né? Mas aquilo ali chocou muita gente. Ele era um necrófilo que homicida. Então o prazer dele era de fazer sexo, matar, fazer sexo bem num momento específico em que a vítima estava acabando de morrer ou agonizando, enfim. Então, assim, esses fetiches que, no caso, são considerados parafilias, que a pessoa ela não consegue ter uma vida sexual ok, ela só focada naquele ponto, filia, amor, ela fica vulnerável quando ela tá socialmente, né? Ela tá envolvida nesse contexto social. Por quê? É difícil uma pessoa que tem parafilia, algumas parafilias, ela realizar aquele desejo. Exemplo, na época de Facebook, eu lembro que uma vez eu fui tricando aquelas comunidades, né, gente? Quando a gente fala Facebook, a gente já denuncia a nossa idade. Aí eu lembro que tinha uma que era coprofilia. Coprofilia consiste em prazer em passar as fezes da pessoa ou fazer sexo com a pessoa coberta de fezes, dentre outras coisas. Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu era adolescente, eu fui ver e falei assim, nossa, que coisa tensa. E assim, tem quem goste, tem quem realize. A questão é, como não é comum, a dificuldade de realizar esse fetiche é complicado. O problema da parafilia é exatamente a pessoa não ampliar esse campo da vivência sexual e condicionar o desejo a apenas isso. Não por serem práticas, às vezes, que fogem muito de uma sexualidade normal. Por que eu tô falando normal? Norma, como eu já expliquei aqui, gente, meu tripé tá um problema. Pera aí, até mudou o filtro aqui, gente. Voltemos ao filtro normal. Pronto. O que acontece? A pessoa ela não realiza aquele desejo, ela fica ansiosa, porque existe ali uma falta, e nessa falta, nessa sensação de inadequação, que vão combinar, a gente se compara. Tanto é que, por exemplo, vocês sempre mandam perguntas aqui, perguntando, isso é normal? E eu fico vendo assim, que às vezes assim, um fetiche que é comum, as pessoas elas ficam se sentindo inadequadas por talvez não se sentir confortável de falar com a pessoa, ou achar que a pessoa vai estranhar muito, ou propriamente a pessoa pode estranhar porque não é comum, normal. Mas eu sempre falo, sempre tem pessoas que têm fetiches parecidos com os seus. A forma como você lida com a sexualidade vai dizer como que você vai reagir às situações, sejam elas quais forem. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm fetiches por pés, que é um fetiche mais comum. Entretanto, se torna uma parafilia quando a pessoa não realiza esse fetiche, somado a um estado de ansiedade que vai ficando cada vez mais forte, a contexto da pessoa julgar ou ter muita apreensão em relação àquele fetiche em si, e aquilo vai se acumulando, e aí numa situação que às vezes não é a melhor, não é adequada, ela realiza aquilo, então ela fica com aquela fixação, uma fixação, e ao mesmo tempo também o nível de reação quando ela está, por exemplo, uma pessoa que é podólatra, ela vê um pé, ela tem uma excitação surreal. Então pode ser que, devido a essa questão de impulsos sexuais muito exacerbados, somado a um contexto que a pessoa não vivencia bem aquilo em outros campos, e ela vai fomentando pensamentos e fantasias e não as realiza, ela pode se colocar em risco, por exemplo, por tentar fazer aquilo a qualquer custo, ou se expor a uma situação que vai colocar outras pessoas, né, em posições não consensuais, e aí já entra em outro parâmetro. Então, pessoas que são parafílicas geralmente ficam no limbo, escondidinhas, né? Aí a gente vê uma notícia ou outra, né? Por exemplo, froteurismo,
que quem já pegou ônibus e metrô lotado, né, gente, vamos combinar, sempre tem uma pessoa que parece lá que até então antes ninguém falava nisso, era coisa normal, pra ter um toque inadequado. E hoje em dia, né, isso é caracterizado como um abuso, né, uma tentativa de estupro. Então, se a pessoa tem esse tipo de excitação em encostar em pessoas, que ela faça isso num ambiente em que isso seja consensual. Por exemplo, vai numa casa de swing, né, tem aqueles quadrinhos, aqueles quartinhos, tem uma galera lá, e aí você encosta, vê como é que a pessoa, né, faz, se essa excitação é essa. A questão é que, por a pessoa ter dificuldade de lidar com esses aspectos, julgar e não ter condições de manifestar esse desejo de forma saudável, isso vai virando uma coisa cumulativa até, né, passar para um estado que ela não consegue ter controle. E aí pode ser que ela tenha hábitos associados a isso, e entra no transtorno do impulso sexual, transtorno do impulso, de hábitos do impulso, que aí já é uma categoria clínica, em que é necessária avaliação e precisa de medicação. Tem pessoas que às vezes vão passar por exemplo, desequilíbrio em relação à dopamina e tem que ter, né, um remédio para que ela consiga se adequar a sua sexualidade a um contexto que não coloque a si mesmo e as outras pessoas em risco. Mas entendam, uma pessoa que é parafílica, ela pode sim estar inserida nesses ambientes sociais em que a manifestação daquele desejo e a vivência desse desejo vai ser feita, né, bem debaixo dos panos, de forma segura para ela. Ela tem consciência? Ela tem consciência. Ela consegue refrear, às vezes, o comportamento? Às vezes não. E aí, quando a gente pensa em não conseguir refrear um comportamento, nós temos capacidades cognitivas, conforme os períodos do desenvolvimento humano, que nos dão essa habilidade. E aí a gente observa, essa pessoa tem transtorno de impulso? Porque se ela tem transtorno de impulso, ela precisa, né, de estar num tratamento para lidar com esse impulso. Porque às vezes num desses impulsos, ela pode colocar a vida dela e do outro em risco. Isso não é legal. E aí já entra no ambiente mesmo de ser um crime, de ser algo que é imputável. Então vocês lembrem dos exemplos e observem que pode ser sim que muitas pessoas parafílicas estejam por aí, às vezes, né, realizando os seus desejos de uma forma que seja debaixo dos panos em ambientes muito bem selecionados para tal. Então a gente tem que ter essa dimensão, saber separar as coisas, entender que dentro da sexualidade, né, existem manifestações, tem esses transtornos têm um tratamento, é um tratamento bem complexo, multidisciplinar, e a ideia é que a pessoa consiga ter essa dimensão e ser trabalhado isso para que ela não chegue num ponto, às vezes, de cometer crimes, que é o caso de algumas parafilias. Por exemplo, a mais comum, né, que a gente tem é a pedofilia. Pro pedófilo, na cabeça dele, no universo dele, a criança o seduz. A criança tem atos que são apetecíveis para ele. A gente pode dizer que, por exemplo, a criança faz isso conscientemente? Lógico que não. A criança está sendo criança, ela não tem dimensão. O que não torna crime a pedofilia, que até pouco tempo atrás não era crime, né? A gente pode ver, né, que até pouco tempo atrás as menininhas de 10 anos casavam. Na Índia tinha aquelas histórias, né, que elas eram dadas a casamento bem criancinhas, por questões culturais. Então, assim, muito desses recortes culturais vão dizer desses limites, e a compreensão de que isso realmente é um crime e isso ser imputável é até recente, né, gente? Então, muito cuidado, né, vocês pais, nessa era de visibilidade extrema, porque às vezes tem muito pedófilo por aí, nas redes sociais, no TikTok. Hoje em dia, eu falo muito isso, a gente tem que ter essa dimensão. As musiquinhas, elas, né, tem contextos, é bonitinho dançando, mas, né, verifique o que tá
dentro de um contexto que seja plausível para uma criança, que a gente tem essa obrigação, né, de responsabilidade de cuidar, né, das nossas crianças, fiscalizar as atividades dela nas redes sociais. Tem muitos pedófilos que, por exemplo, fazem, né, os amiguinhos, aquela coisinha toda, conversa. Hoje em dia tem um joguinho que é muito comum. Não tô fazendo isso pra deixar medo em vocês, não. Mas que chama Roblox, que muitas crianças na faixa de 5 a 8 anos gostam. E que lá tem os chats que você conversa, né, e tal, enquanto tá jogando. Então, gente, observem, fiscalizem, porque uma pessoa que tem esse tipo de parafilia, ela vai buscar realizar esse desejo dela a todo custo. E vai fazer isso, né, em ambientes que sejam seguros para que ela realize. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, e sempre nos resguardar em relação a esses aspectos. Aplicativos, mulheres, eu até mostrei aquele dia, aquele golpista do Tinder. Muito cuidado com as pessoas que vocês forem conhecer, muito cuidado. Problema nenhum, né, ter aplicativo, mas a gente precisa se resguardar. Sempre pega o nome completo da pessoa antes de sair. Conversa um pouquinho antes, né, gente? Não precisa de correr tanto assim. Eu faço uma coisa eu falo uma coisa que é muito boa. Vai naquele Jus Brasil, joga o nome da pessoa no Google, veja se ela tem algum registro de rede social, Facebook, essas coisas todas. Se você jogar, porque, né, gente, a gente tem que realmente se cuidar. Então, existem essas pessoas que têm essas questões, que vão ficar por debaixo dos panos, e exatamente por não falar, por não encontrar caminhos para a realização desses desejos, e desejos esses que às vezes, né, tem um contexto de adoecimento mental, sim, ou seja, não é algo compatível socialmente, tem o tratamento, mas elas estão aí. Então, muito cuidado, fiquem atentos, se resguardem, não é para ficar, né, fritando com medo, não, mas só entendam que isso existe e é uma das facetas desses aspectos sexuais e como que cada pessoa se comporta diante dessas realidades, né? Então, existem formas de você viver sexualidade saudável, existem formas de você se adequar a uma vida sexual em que você vai ter realizações. Eu sempre falo, sempre tem uma tampinha para sua panela. Mesmo que você tenha um fetiche que seja bem diferente, procura, tenha paciência. Existem pessoas que têm um fetiche mesmo que o seu. E se for feito de uma forma consensual, com consciência, não ferindo o direito nem a dignidade de ninguém, tá tudo ok. É só buscar o lugar certo para você realizar. É isso, né? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.